Olá, minha gente querida, minha gente boa, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que bom que nós podemos continuar hoje mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Vamos tomar nossa pílula de liberdade hoje, de conhecimento, de reflexão. E é sempre bom poder contar com a sua companhia. Não fique para trás na leitura, se atualize, acompanhe, envie para os seus amigos. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Hoje é João capítulo 7. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tão grande privilégio de poder ler a tua palavra. Obrigado e nos envia o teu Espírito Santo para que nos auxilie e nos ajude na interpretação. Oramos e te pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, minha gente. João capítulo 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Bom, depois desses fatos, que fatos? A gente viu aqui no capítulo de ontem, no capítulo 6, Jesus confrontando aquela galera que não estavam nem aí para a palavra de Deus. Porque existe aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus. São aquelas pessoas que a palavra de Deus não é suficiente. Tem que ter a palavra e mais o milagre, tem que ter a palavra e mais a porta aberta, tem que ter a palavra e mais a multiplicação dos pães. E quando Jesus confronta eles com a palavra, ele diz, olha, Senhor, no versículo 66 do capítulo 6 de ontem que a gente leu, diz, e muitos dos seus discípulos já não andavam mais com Jesus por causa das suas palavras. Essa gente que só a palavra de Jesus não é suficiente, eles precisam de alguma coisa a mais. E foram confrontados por Jesus e deixaram de segui-lo. É a mesma coisa de hoje, quando a palavra de Deus só por si ela não é suficiente, as pessoas buscam outros caminhos, outras alternativas, outros lugares, tá? E aqui, depois desses fatos, depois de tudo isso aconteceu, Jesus resolve andar pela Galileia, porque a Judeia era perigoso. E aqui também eu gostaria de fazer um comentário, porque me incomoda muito esse evangelho triunfalista que está na crista da onda, aonde você tem que se superar em todas as coisas, que você não pode ter uma enfermidade, que você não pode fechar a igreja por causa da pandemia, porque você não confia em Deus. Sabe, Jesus aqui não era o próprio Deus, ele não podia enfrentar. Jesus bem sabia que ele não seria jamais morto antes do tempo, antes da ocasião. Mas ainda assim, Jesus evita andar pela Judeia porque o povo estavam querendo matá-lo. Principalmente os principais dos sacerdotes estavam procurando matá-lo. Então Jesus aqui ele se reserva ao direito, mesmo sendo Deus, ele se reserva ao direito de andar por outros locais, de andar pela Galileia e evitar a Judeia. Diferentemente de muitos pregadores e ensinadores do evangelho triunfalista, que aí eles dizem, não, Deus está comigo, eu vou enfrentar essa situação de peito aberto. Às vezes, nem tudo o que se vê é evangelho. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus disseram-lhe, parte desse lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazem. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente conhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Olha só, a primeira dificuldade de Jesus já foi dentro de casa. Onde ele diz, sobe para a festa, te mostra esses sinais para todo mundo. Você não quer tornar público o teu chamado? Se mostra para todo mundo. Ninguém quer tornar público o seu chamado e fica se ocultando. Aí Jesus vai e diz assim, o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. Existe o tempo certo das coisas, disse Jesus para os irmãos dele. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa, eu
Neste momento não subo para essa festa porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde está ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, outros diziam: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há injustiça. Olha só, se você quiser, aqui Jesus dá uma dica maravilhosa. Se você quiser discernir, detectar se alguém realmente está fazendo a obra de Deus ou não, busque saber se ele está tentando atrair o povo para si ou atrair o povo para Deus. Todo aquele que faz a obra do Senhor por qualquer outro motivo que não seja o verdadeiro, ele sempre vai atrair multidões e pessoas para si. E Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, ele procura em todos os meios, de todas as formas, atrair as pessoas para Deus e não para si. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. Tu estás com um demônio. Quem está te procurando te matar? Jesus respondeu a eles dizendo: realizei só uma obra, e todos vós assombrais? Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: não tenham dois pesos e duas medidas. Porque se vocês podem circuncidar uma pessoa no sábado para cumprir a lei, por que vocês ficam indignados comigo que curo uma pessoa no sábado? Qual é aí a base para essa indignação? Então alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente, e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele venho e por ele fui enviado. Por isso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir, que não possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles?
Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No último dia da festa. No meio da festa ele já começou a pregar nas sinagogas e ensinar e causou dissensão. Uns diziam que ele era o Cristo, outros diziam que não. Uns diziam que ele era verdadeiro, outros diziam que ele era um impostor que estava iludindo o povo. E aí no último dia da festa ele brada em alta voz, no momento solene: aquele que tem sede, venha a mim, beba. E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí ele estava se referindo ao Espírito Santo, que seria derramado sobre todo o coração, cumprindo a profecia de Joel. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram estas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiam: como pode o Cristo vir da Galileia? Como diz a Escritura, que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém. De onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Os guardas que foram prender Jesus ficaram impactados com o discurso, com o evangelho, com a forma como Jesus pregava. Jesus fala, eles de boca aberta olhando, termina, Jesus sai pelo meio da multidão e eles não conseguem prender Jesus. Replicaram-lhe os fariseus: será possível que vocês também foram iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a este povo comum que nada sabe da lei, são os malditos. Olha o vocabulário dos doutores da lei. Falou: vocês estão vendo algum de nós aqui crer nesse Jesus? Vocês já viram algum de nós acreditar nesse Jesus? É só esse povo aí, ó, que não entende de lei, que não entende de nada. Isso é um povo maldito. Só porque ouviam a palavra de Jesus. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes que estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? E eles responderam: é igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, foi cada um para a sua casa. Até Nicodemos aqui eles não estavam mais respeitando. Esse é o mesmo Nicodemos que no capítulo 3 vai encontrar-se com Jesus. Ele diz: espera aí, gente. A gente não tem costume de julgar nem de condenar ninguém sem primeiro ouvir a pessoa. Ele falou: você é galileu também? Você já viu que algum profeta veio da Galileia? Tem algum histórico ou as escrituras mencionam que algum profeta se levantaria da Galileia? Então eles estavam presos à lei, eles estavam presos à letra. E é por isso que Jesus disse que a letra mata. Porque todo aquele que lê a Bíblia preso na lei, na letra por si só, buscando exegese da letra por si, morre. O que dá sentido a esta letra, a essa escritura aqui, é Jesus. Essa escritura aqui, sem Jesus, ela é só letra. E a letra mata. Mas o Espírito, o que dá sentido à escritura, esse é vida e paz. Que Deus abençoe você. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá.